Conta mais sobre isso. Você estava nos Estados Unidos. Sim. E você conversando com as pessoas, o que eles estão achando da situação Eu conversei com políticos. Sim. Alguns prefeitos, vereadores, etc. E quando eu conversei com essas lideranças políticas lá, eu comecei a contar sobre o Brasil, porque eles não sabem muito sobre o que está acontecendo aqui. Primeiro eu contei da nossa situação de impostos. Por exemplo, eu contei o exemplo de comprar um carro no Brasil. A gente paga 50% de imposto. Aí ele já ficou... Ele achou que eu não tava conseguindo falar certo em inglês. Aí ele perguntou pro assessor dele lá, dele... Não, é isso mesmo, é 50% de imposto. Ficou chocado. Aí, depois eu comecei a conversar da situação da nossa democracia. E eu contei, eu falei, qual exemplo eu uso? Falei, não vou usar o do presidente, porque pode parecer que eu tô defendendo porque é meu aliado. Eu vou usar um caso aleatório. Eu peguei esse caso do aeroporto e contei. Ele ficou chocado. Por muito menos nos Estados Unidos, foi o que me foi dito, um ministro perderia o mandato. Uma autoridade que abusasse do poder dessa forma perderia o mandato. Por muito menos. No Brasil não, no Brasil a gente leva como normal. Um trabalhador que paga imposto, que sustenta essa patifaria toda. Ele que sustenta, tá? Se tem juiz ganhando salário alto, se tem ministro ganhando salário alto, se tem deputado ganhando salário alto, quem sustenta é o empresário. Quem sustenta é o trabalhador. E esse cara que sustenta, ele tem a sua privacidade violada por discutir no aeroporto. Ai, mas tadinho, você é questionado, constrangido no aeroporto, meu filho, é só não ser ministro do Supremo. Ninguém obrigou. Pública, ele é uma Ninguém obrigou, pública. tem muito privilégio, meu filho. Também vai ter muita cobrança. Quer aparecer? Quer ter voto longo na TV do judiciário? Quer ficar famoso na mídia? Aguente as consequências. Eu, como parlamentar, eu tenho que aguentar consequências, eu tenho que andar com escolta. Eu tenho que andar de blindado. Por quê? Porque eu sei que tem consequências eu ser uma figura pública. E faz parte, eu escolhi. Agora, existe uma elite no Brasil que... supostamente era pra ser guardiã da lei, guardiã da própria Constituição. Sim. E na verdade ela virou a guardiã dos próprios interesses. E aí não é mais um poder judiciário, é uma oligarquia. É uma oligarquia que articula os próprios interesses. Que defende, em vez de defender o povo, em vez de defender a democracia, defende a si mesma. Isso era pra indignar qualquer brasileiro, de esquerda ou de direita. Porque isso é nojento. Isso é vergonhoso, isso é vexatório. O nosso país é vergonha ao redor do mundo por conta disso. É vergonha ao redor do mundo. Vem o Wagner Moura falar a coisa mais palhaço, velho. Ele falando, o americano tem inveja do brasileiro. Ah, meu Deus do céu. O americano tem inveja do brasileiro. Tem um monte de imigrante ilegal de Washington morando lá na Praia Grande. Eles estão vindo aqui porque aqui tem democracia, nos Estados Unidos não. Meu Deus do céu, cara. Ele falou isso mesmo? Falou. Ele falou que o americano tem inveja do brasileiro. Ah, porque viva o SUS, né, gente? Viva o SUS! O SUS é a... Ai, como eu amo pagar é a imposto! manopla do Thanos, tá ligado? As pedras do infinito se resumem ao SUS. Porque o americano, ele não tem saúde pública de qualidade. Entendeu? Não, o brasileiro mas tem. Exatamente. A gente Deve ser por é isso que os 100%. números, as estatísticas dizem o contrário, né? Deve ser só por isso. Deve ser por isso que a saúde deles é muito Mas beleza, melhor que a mas não nossa. foi nem nesse sentido. O Wagner Moura, ele fala no sentido de que, de acordo com ele, o Brasil está protegendo a sua democracia melhor que os Estados Unidos. Ah, sim. Entendeu? Mas Ele mora aonde? Ele mora no Brasil? Não mais, né? Saiu do meio dos Não, velhos aqui ele só vem quando ele mortais. tem que fazer uma reuniãozinha com Lula, falar de lei Rouanet. Quando ele vai ganhar dinheiro. Quando ele vem ganhar o nosso dinheiro, ele Quando vem ele pro pegar o Brasil. dinheiro das empresas daqui, né? Do pagador de Do imposto, imposto daqui, exatamente. Aí É ele igual, volta é a pra mesma cá. coisa do MC, que ganha dinheiro falando de crime organizado e romantizando a favela, mas não vive na favela. Ele ganha dinheiro, incentiva, inclusive, os menores da favela a entrarem pro crime organizado e morrerem na mão da polícia, mas ele mesmo tá tranquilão. sabe Ou do Foda. rapper que fala que a burguesia fede, que o capitalismo é assassino, enquanto usa roupa de grife. Você sabe que É o o mesmo Wagner caso. Moura, ele não conversa com ninguém do Tropa de Elite, né? Eu sei. E perguntaram pra ele os 3 melhores filmes da vida dele, e ele disse que ele não cita Tropa de Elite. Cara, me desculpe. Beleza, ele pode ganhar prêmios, eu acho que o Wagner Moura é o maior ator do Brasil hoje. Ele é um O ótimo melhor. ator, ele é um Ele é ótimo um ator. excelente ator. Nada contra, não Aham. vou fingir que o cara não é bom, ele é muito bom. E o melhor filme dele é o Tropa de Elite. Disparado. Disparado, um filme muito bem construído, muito realista. Só que ele não gosta por quê? Porque a mensagem que ele esperava passar era uma mensagem negativa em relação à polícia. De truculência. Só que pra pessoa que sofre na mão do crime organizado O Capitão no Rio de Nascimento Janeiro... é herói. É um herói, pô. Pra quem leva a arma na cara no meio da rua porque não tem escolta, não tem segurança, e perde o celular, perde o patrimônio tão suado, pra essa pessoa, o policial que é bravo, que é forte, ele é herói. Ele é herói. E daí essa galera, essa elite intelectual de esquerda, ela é tão distanciada da realidade, ela é tão distanciada,
que ela não percebe essas nuances. Então, quando sai o filme, eles esperavam uma coisa e a expectativa foi... Aí, enquanto isso, a elite intelectual da esquerda tá dizendo que existe lógica no assalto. Não. É isso que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que o nosso amigo narigudo, falando que quando ele foi assaltado, a elite intelectual da esquerda tá dizendo que, quando eu fui assaltado, o ladrão falou que hoje eu vou comer arroz com feijão. Tadinho, ele não tá te assaltando pra comprar uma cerveja, ele tá te assaltando pra comprar arroz e feijão. Claro. Ele quer sustentar a família dele, ele é um trabalhador. Exatamente. E você tem, nessa questão aí da criminalidade, etc., você tem, não, acho que não é nem só um distanciamento, você tem uma influência de teorias, que vem lá da escola de Frankfurt, etc., que colocam uma nova espécie de proletariado, que é aquele que é marginalizado pelo capitalismo, supostamente marginalizado, e esse agente criminoso, ele é visto pela esquerda como um agente revolucionário. É o lumpen proletariado, e daí isso vira, a esquerda fornece a justificativa moral pro criminoso que te assalta na rua. Essa é a verdade. O criminoso que te assalta na rua, na cabeça dele, pra ele conseguir conviver com a própria consciência, se é que tem, se alguém tem consciência, a justificativa moral dele é que ele está se revoltando contra o sistema. E quem dá essa narrativa pra ele é a esquerda. Então, levando a sério o que acontece no nosso país, principalmente... Olha como foi fundado o Comando Vermelho, olha como foi fundado o PCC, qual a teoria que eles defendem, etc. São doutrinas de esquerda. Então, toda vez que você é assaltado na rua, agradeça a esquerda que fornece a narrativa pros criminosos. Não à toa que eles protegem os criminosos. E essa é a pauta que eu acho que a direita ganha muito forte e que talvez seja a pauta da próxima eleição. Segurança pública. Por quê? Depois das taxações dos Estados Unidos em cima do Brasil, a narrativa que a imprensa tentou imprimir no Brasil é que foi a direita que fez a taxação. Não foram as responsabilidades do governo Lula, não. Foi a direita, mas beleza. Em certa medida, colou isso com o público. E daí o Lula conseguiu dar uma recuperada na imagem dele. Só que daí ele não contava com o que aconteceu no Rio de Janeiro, a grande operação. E o governo não soube se posicionar. Por quê? Porque eles defendem criminosos. Então a popularidade dele voltou a cair. Sim. Voltou a cair. Então a pauta, quando a gente entra na segurança pública, a gente escancara de fato o que a esquerda pensa. E é importante a gente explicar de onde que vem toda essa história de crime organizado, porque como é que surgem essas grandes facções, PCC, Comando Vermelho, etc? Eles surgem num cenário que, anos atrás, décadas atrás, por exemplo, ditadura militar, os guerrilheiros comunistas que vinham pro Brasil tentar criar revoltas armadas aqui, foram presos em presídios comuns, junto com criminosos comuns. Sim. E levaram as táticas de guerrilha comunistas pra dentro dos presídios, pra lidar com os comerciantes, pra lidar com os vendedores de droga, com os criminosos mesmo. E eles transformam esses criminosos, que eram criminosos isolados, em criminosos organizados com táticas de guerrilha. Por isso que hoje em dia, quando você entra numa favela, você vê traficante usando drone. Sim. É tática de guerrilha, é literalmente estratégia de guerra. É por isso que o crime organizado é organizado, é por isso que a gente fala que o crime organizado ele surge a partir de uma ação comunista, de uma ação da esquerda, porque foram os guerrilheiros comunistas que ensinaram o crime organizado a ser organizado. E deram a doutrina ideológica que funda o Comando Vermelho, funda o PCC. Se você olhar, por exemplo, assista uma entrevista que o Fernandinho Beiramar deu pro Roberto Cabrini. Essa entrevista é muito boa, porque você consegue ver como que o Fernandinho Beiramar enxerga a realidade. E você vê que é uma ideologia completamente de esquerda. Quando ele fugiu do Brasil, estava foragido da polícia, ele foi abrigado por quem? Pelas Farc, beleza? As Farc, ela é membro de uma organização internacional chamada Foro de São Paulo, que é uma organização pública, tá? Não tem nada de secreto, não. Você pode pesquisar, não é teoria da conspiração, não. Existe. Quem mais fez parte do Foro de São Paulo? PT. Então, uma organização terrorista que abrigou o Fernandinho Beiramar, uma organização criminosa do tráfico de drogas e de esquerda, participa do mesmo evento que o PT participava. E aí eles agem como se o traficante que usa táticas de guerrilha de esquerda, estivesse se rebelando contra o sistema, como você falou. O cara e aí eles justificam. Hoje eu vi uma história, que é uma história um pouco antiga, de 3 crianças de 11, 10 anos de idade, que foram mortas por um chefe, por um traficante. E essas crianças, elas foram mortas porque uma delas roubou um passarinho da mãe do traficante que chefiava aquela região. Putz. Mataram eles na pancada, as 3 crianças, tá? É essa galera que espanca criança até a morte
que eles tratam como um revolucionário que tá lutando contra o sistema. Você lembra do caso daquele pai que foi reclamar que o baile funk dele estava com o som alto demais e a filha pequena não conseguia dormir pra ir pra escola no dia seguinte e ele levou um tiro e morreu? Levou um tiro. Pois é, essa é a vítima da sociedade, que eles tratam como revolucionários antissistêmicos. Sim. Só que aí essa mesma galera que bate palma pro traficante porque ele está lutando contra o sistema, vira pra nossa cara e diz que o Estado, ou que um único membro do Estado tem que ter o poder de decidir o que a gente pode falar, Sim. quais políticos podem exercer o mandato para o qual eles foram eleitos. É esse tipo de gente que quer que o Estado controle absolutamente todos os aspectos da nossa vida. As pessoas que dizem que lutam contra o sistema. E desarmaram o cidadão comum, tá? A revelia do que o cidadão queria, porque na pesquisa todo mundo ficou contra o desarmamento civil, mas o governo Lula foi lá, desarmou o cidadão comum. Hoje você é cidadão comum, a chance de você conseguir um porte de arma é quase nula. É muito burocrático. Aí a desculpa é, não, o brasileiro não vai ter maturidade, mas a violência continua aí com toda a força. E cada vez maior. Aí falam, não, mas se tiver mais CAC, se tiver mais gente portando arma, os criminosos vão estar mais bem armados. Das armas apreendidas na última operação no Rio de Janeiro, quantas delas eram de CAC? Nenhuma! Nenhuma. Inclusive, existe evidência de que o tráfico tá fabricando as próprias armas. Quem tá desarmado é só a gente.